Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook, uma página completa com conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Quinto sinal marcou 10 horas da manhã. Muito bom dia a você que está na Rádio Bandeirantes Campinas. Um grande abraço a quem até agora ficou na companhia do Jornal Gente. Amanhã tem mais, a partir das 8 da manhã, depois do Primeira Hora, aqui na RB e com a transmissão simultânea também na tela da Band News TV. Estamos chegando a partir de agora com o Manhã Bandeirantes, os principais destaques da região metropolitana de Campinas, do nosso interior de São Paulo, e com atenção sempre voltada para o que é notícia no Brasil e no mundo em FM 85.7. Muito obrigado a você que está conosco pelas nossas plataformas digitais. Você acompanha a Rádio Bandeirantes Campinas também pelo aplicativo Band Play. Todas as rádios do Grupo Bandeirantes na palma da sua mão. Muito obrigado a você que está conosco pelo portal bandmulti.com.br. Um giro da informação da nossa região no portal de notícias do Grupo Bandeirantes, que tem a aba Ao Vivo, para você clicar e acompanhar também a programação da RB. Muito obrigado a você que está conosco pelo nosso canal do YouTube, com imagens direto do nosso estúdio no Jardim São Gabriel e Campinas, dentro do Complexo de Comunicação João Jorge Saad, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Nós temos aqui nos estúdios do Jardim São Gabriel, na mesa de som com os trabalhos técnicos de Pedro Piscinato, a central técnica a cargo do Danilo Capucci, com a coordenação do Gil Kleber. E o WhatsApp, a partir de agora, liberado para você também participar conosco e fazer o maior giro da notícia nesta sua manhã de segunda-feira, 2 de setembro de 2024. O WhatsApp é o 19 97102 1493. 97102 1493. Você também pode nos inscrever pelo nosso canal do YouTube na transmissão para quem for inscrito. Se você ainda não for, você pode gratuitamente se inscrever e a partir daí participar também com a sua mensagem de texto, com a sua opinião, com a sua pergunta, com a sua informação que vai ajudar quem está nos acompanhando nesta segunda-feira, mais uma vez, com temperaturas altas aqui na nossa região. Os termômetros do CEPAGRE da Unicamp, Instituto de Meteorologia da Universidade Estadual de Campinas, marcando neste momento 25 graus, com a umidade relativa do ar cada vez mais baixa, 38% neste momento, com a tendência de que, ao longo do dia, essa umidade vai ficando ainda menor. O tempo vai ficando ainda mais seco, exigindo cuidados com a nossa saúde. Região metropolitana de Campinas hoje amanheceu com 18 graus. Para quem estava vivendo manhãs geladas com mínimas de 8, 9, 10, a temperatura já volta a subir. Uma névoa seca e o aspecto opaco do céu são reflexos principalmente do transporte de fumaça de queimadas que ocorrem entre o centro-oeste e o norte do país. Isso além das emissões também aqui na região. O quadro segue para esta semana com tempo firme, quente e seco, com predomínio de céu claro na região que já persiste desde a última semana e deverá ser intensificado nos próximos dias. Não temos previsão para chuva nesta semana no nosso interior de São Paulo. E esse cenário, ele se repete também em outros estados do Brasil. O Luciano Dias, inclusive, conversou com a meteorologista do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia do país, a Anete Fernandes. Ele conta pra gente um pouco deste cenário de uma semana que começa com muito calor, nenhuma previsão de chuva e os cuidados redobrados que precisamos ter com a nossa saúde.
Vem o calor arrasando, sol forte, né? É sofrimento o dia inteiro, tá muito calor. E esse calorão e tempo seco devem piorar nos próximos dias. 20 estados e o Distrito Federal estão em alerta para a baixa umidade relativa do ar, afetando mais da metade das cidades do país. O índice considerado ideal pela OMS é de 60%. Em algumas regiões do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, por exemplo, as temperaturas estão superando os 40 graus. Esse ano a estação seca se estabeleceu mais cedo, né? E essa sucessão de bloqueios está fazendo com que a gente tenha temperaturas mais elevadas por um tempo maior. E provavelmente a configuração de uma nova onda de calor nos primeiros dias de setembro. Aqui em Belo Horizonte, a previsão é que a umidade relativa do ar fique em torno de 15%, próximo ao clima de deserto, pelo menos até quarta que vem. Não chove na capital mineira há 134 dias. É a maior estiagem da cidade nos últimos 60 anos. E aí vem as preocupações, como aumento do risco de incêndios florestais e de doenças respiratórias. Toalha molhada à noite, pode ser durante o dia também. E janelas e cortinas abertas para ventilar bastante. Lavo o nariz com soro toda manhã e bastante líquido, bastante suco. 10 horas da manhã, 5 minutos, 10:05, girando também a informação para você que está conosco, nos dando carona nas estradas que cortam o nosso interior de São Paulo. São boas as condições de viagem nesse momento ao motorista que utiliza a rodovia dos Bandeirantes, somente enfrentando lentidão na chegada à capital paulista, o tradicional reflexo do congestionamento nas marginais. No sistema Anhanguera Bandeirantes, a melhor opção para ir à capital paulista neste momento é a rodovia dos Bandeirantes, porque a rodovia Anhanguera tem pontos de lentidão ainda no interior de São Paulo, trecho entre os quilômetros 62 e 60, que passa por Jundiaí, reflexo do congestionamento principalmente na Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, lentidão na pista sentido Itupeva, sentido Cabreúva. Então, se você vai seguir viagem até São Paulo, a melhor opção é a rodovia dos Bandeirantes. Na pista sentido interior, as condições são boas tanto para quem trafega pela Bandeirantes quanto também pela rodovia Anhanguera. Informações também neste momento do corredor Dom Pedro, apenas com trânsito um pouco mais carregado em função do excesso de veículos no anel viário Magalhães Teixeira, no trecho entre Valinhos e Campinas, mas sem interdição o trânsito vai fluindo bem na manhã desta segunda-feira, abrindo uma semana em que o Grupo Bandeirantes de Comunicação traz as informações sobre a disputa eleitoral para a Prefeitura da cidade de Itupeva, município importante do nosso interior de São Paulo, parte do aglomerado urbano de Jundiaí, a região metropolitana jundiaense, que tem uma eleição neste ano de 2024, que vai renovar um processo eleitoral que de 2020 para cá já passou também por uma nova disputa nas urnas. Nós vamos contextualizar, antes desta primeira entrevista, esse cenário eleitoral em que o prefeito eleito em 2020 foi retirado do cargo pelo Tribunal Regional Eleitoral. Itupeva viveu eleições municipais no ano passado e agora tem novamente um pleito para a disputa de vereadores, vice-prefeito e prefeito para os próximos 4 anos, no mandato entre 2025 e 2028. E hoje, o Grupo Bandeirantes de Comunicação, dentro do programa Manhã Bandeirantes, em parceria com o Brasil Urgente, inicia a série de entrevistas com os candidatos à prefeitura da cidade, recebendo hoje, já presente nos nossos estúdios, Caetano Rodrigues Filho, o Caetano do Partido dos Trabalhadores, com quem nós vamos conversar logo depois do intervalo. Continue conosco, o processo eleitoral de 2024 é sempre destaque no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Manhã Bandeirantes. Olá você, sou César Urniani, piloto de testes e apresentador de TV, e na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com.br.
Você sabia que pode ajudar a transformar a vida de uma pessoa com deficiência visual? O Instituto Admax está à procura de famílias socializadoras para o treinamento de futuros cães-guias. Acolher um cãozinho em sua casa durante a fase de socialização é uma experiência única e gratificante. Você vai ajudar no desenvolvimento de um filhote e ainda contribuir com a inclusão social. Faça parte dessa transformação social. Visite institutoadmax.org.br e saiba mais. Instituto Admax. Juntos podemos fazer a diferença. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, publicada nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a taxa de desemprego do fim do trimestre em julho deste ano ficou em 6,8%, ficando abaixo da taxa do mesmo período do ano passado, que foi de 7,9%. O número também foi menor que no trimestre encerrado em abril deste ano, com 7,5%. De acordo com o IBGE, essa é a menor porcentagem registrada em um trimestre encerrado de julho desde o início da série histórica da pesquisa em 2012. A população desempregada que busca emprego e não consegue ficou em 7,4 milhões de pessoas, contando como menor número para o período da série histórica. De Campinas, Bruna Azevedo. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes. Estamos de volta, direto dos estúdios da Rádio Bandeirantes Campinas, agora para falarmos sobre as eleições 2024. O Grupo Bandeirantes segue ouvindo as propostas dos candidatos das mais diversas cidades que formam a nossa região. E a partir de hoje, o nosso destaque vai para a cidade de Itupeva, parte da região metropolitana do aglomerado urbano de Jundiaí. Município que, nos últimos anos, viveu 2 processos eleitorais nesse intervalo entre 2020 e 2024. Isso porque nas eleições de 2020, a cidade de Itupeva elegeu, na ocasião, o prefeito Márcio Antônio Mack. Ele foi retirado do cargo após o Tribunal Regional Eleitoral reconhecer a inelegibilidade por uso indevido dos meios de comunicação durante a campanha para as eleições municipais de 2016. O então prefeito eleito e o vice recorreram ao Tribunal Superior Eleitoral, que negou o recurso e, por votação unânime, manteve a decisão. Itupeva, por isso, teve eleições em dezembro do ano passado, de 2023. Eleições que, na ocasião, tiveram diversos candidatos e o candidato eleito foi Rogério Cavalim, do MDB, que é candidato também à reeleição e será um dos nossos entrevistados nesta semana para falar sobre a cidade de Itupeva. Nosso primeiro convidado, já presente nos estúdios da Rádio Bandeirantes, nesse trabalho conjunto com a tela da Band mais TV, dentro do programa Brasil Urgente, um trabalho que conta com a produção de Henrique Alves, com os trabalhos técnicos de Pedro Piscinato e também de Danilo Capucci. Nosso primeiro convidado é o candidato Caetano Rodrigues Filho, o Caetano do Partido dos Trabalhadores. Candidato, muito obrigado por atender o nosso convite, conversar com o nosso ouvinte, nosso espectador. Prazer recebê-lo aqui no Grupo Bandeirantes. Eu que agradeço, Henrique. Muito boa oportunidade de
citar alguns itens do nosso plano de governo, que na verdade é o nosso guia, né? Por onde nós seguiremos uma vez eleitos, né? Porque, veja só, nossa campanha é uma campanha bastante simples. No entanto, nós possuímos o melhor plano de governo para a cidade, né? É um plano eficaz, atual e viável. Por isso, vejo como muito importante que o cidadão tenha o Partido dos Trabalhadores disputando para ele poder definir ao certo o que ele mais gosta, né? E o que é melhor, o que acha melhor para a cidade. Nós temos o melhor plano de governo, verdadeiro, que nós vamos conversar aqui, né? Vou poder expor alguns itens, né? Alguns tópicos desse plano todo. No bojo completo, né, são 70 ações, né? Como eu diria, 70 ações mais construções e tópicos importantes para a cidade, tá bom? Candidato, num primeiro momento, o que chama muita atenção é essa troca de poderes por conta de decisão do Tribunal Eleitoral, por conta desse processo que a cidade viveu com uma eleição fora de época, uma eleição em 2023. De que maneira o senhor entende que esse pleito de 2024 pode, de alguma maneira, acalmar os ânimos políticos e fazer com que Itupeva pense nos projetos daqui para frente, independente dessas últimas discussões políticas? Veja, que nem nós... O último prefeito, ele deixou a cidade numa situação um pouco de calamidade, né? Então, o prefeito que foi eleito, que está agindo atualmente, que está na gestão da cidade, está fazendo o possível para isso daí, mas realmente fica complicado, tamanho o problema que o prefeito anterior, que foi retirado, né, deixou na cidade. Situação bastante de calamidade, né? O povo itupevense, ele tem sofrido muito com as obras inacabadas, obras que impactaram muito fortemente o trânsito da cidade, e o comércio e o trânsito das próprias pessoas, por exemplo. Tem lugar que não dava para você andar a pé, né? Então, quer dizer, esse momento, por exemplo, eu acredito que é de uma esperança muito grande para a população itupevense, que as coisas todas se resolvam de forma adequada, né? E que a gente possa apresentar mais alguns projetos para melhorar mais a cidade, para que ela possa evoluir mais com estrutura, né? Eu, só fazendo uma correção, eu abri a entrevista falando sobre o processo eleitoral que em 2020 elegeu o candidato do PSD. Acho que eu citei Márcio, mas é o Marcão Marque, né? O Marco Antônio Marque, do PSD, que depois, por 7-0, numa decisão unânime do Tribunal Superior Eleitoral, teve a candidatura derrubada e, por isso, a chapa foi anulada e um novo processo eleitoral aconteceu no ano passado. O senhor não participou desse processo em 2023, o Partido dos Trabalhadores não teve candidato. Qual foi a estratégia para aguardar esse pleito agora de 2024, candidato? Nós não participamos da eleição anterior por uma definição dentro do próprio partido, né? Porque, para evitar um certo desgaste, não quisemos nos colocar naquela eleição prevendo já que iríamos participar dessa eleição, né? Da eleição desse ano aqui. O Partido dos Trabalhadores é um partido popular, né? Então não temos recursos assim tão amplamente colocados, né, para que a gente possa disputar eleições de qualquer jeito, né? Então as coisas estão muito bem planejadas. O nosso plano de governo, por exemplo, ele foi escrito já, né, ele vem sendo escrito e atualizado já há alguns anos, né? Então, para esse ano aqui, por exemplo, nós estamos apresentando são boas inovações para a cidade, considerando esses aspectos todos, tá bom?
Nós estamos conversando com o candidato Caetano, do Partido dos Trabalhadores, à Prefeitura da cidade de Itupeva, para nós passarmos pelos principais pontos, candidato, na área de transporte público. Qual é hoje a maior dificuldade que o morador de Itupeva tem e qual o senhor entende que deve ser a prioridade uma vez eleito prefeito da cidade? Ora, veja, que nem nós temos em Itupeva uma deficiência de transporte bastante grande, né? Então nós temos aqui alguns itens, por exemplo, a criação da empresa municipal de transporte público, né? A implantação da tarifa zero, a implantação de aplicativo de transporte interno na cidade subsidiado pela prefeitura. Isso aí buscando melhorar imensamente, né? Melhorar muito o transporte de Itupeva. Muitos bairros na cidade, eu acredito que mais de 50% da cidade não é atendida pelo sistema de transporte público, né? Então nós queremos resolver muito bem isso daí, criando esses itens, por exemplo. Candidato, o senhor tem no seu plano de governo um espaço destinado às propostas para a educação. Entre elas, o pagamento do piso do magistério na rede municipal de educação e concurso público para preencher vagas nas creches e escolas. Essas seriam duas das prioridades e de que maneira o senhor pretende, uma vez eleito, já colocar isso como realidade no início do seu mandato? Esses itens, eles fazem parte do tópico de educação do nosso plano de governo. No entanto, né, temos outros demais, né, itens, por exemplo, como a defesa da educação pública laica, democrática e gratuita, contra a implantação das escolas estaduais militarizadas, né, a implantação de ensino em período integral e a implementação da Universidade Pública Municipal em Itupeva, né? Essa universidade pública, por exemplo, então ela vai viabilizar cursos de química, engenheiros mecatrônicos, robótica, inteligência artificial, logística de transporte de cargas, administração de redes de lógica, engenheiro de rede, tecnologia da informação e educadores também. Então esse é um ponto muito importante na questão da educação, porque Itupeva, por exemplo, todo mundo que precisa ir fazer uma faculdade tem que ir para as cidades vizinhas. Não existe faculdade, não existe universidade em Itupeva. Então nós queremos implementar esse tipo de item na educação. Nós estamos conversando com o candidato Caetano, do Partido dos Trabalhadores, à Prefeitura da cidade de Itupeva. Candidato, o senhor falou dessa necessidade de buscar serviços em outros municípios. Há uma ligação muito forte entre Itupeva e Jundiaí, também no uso dos serviços de saúde pública. O que o senhor pretende fazer para, se uma vez eleito, melhorar as condições do atendimento à saúde pública na cidade de Itupeva, para que o morador tenha à disposição todos os serviços que eventualmente hoje ele procura também em Jundiaí? Veja, que nem nós temos lá em Itupeva o Hospital Nossa Senhora Aparecida. E o Hospital Nossa Senhora Aparecida, ele tem a gestão dele terceirizada, né? E o que nós tensionamos é a criação de uma autarquia municipal para o Hospital de Itupeva para fazer a gestão própria, né? A própria prefeitura vai estar dentro da gestão do hospital, por exemplo, eliminando essa terceirização, por exemplo, que, a meu ver, né, deixa a população, de certa forma, a descoberto, né? Você não tem para quem reclamar, né, caso ocorra algum problema de saúde mais sério com algum munícipe, né? Aí temos também, olha, a criação da Universidade de Saúde Pública de Itupeva. A Universidade de Saúde Pública, por exemplo, seria para cursos de enfermagem, cuidadores de idosos, por exemplo, né?
e a implantação de uma UTI no hospital. Veja você, por exemplo, ontem eu fui no velório da avó do meu neto. Ela é avó e eu sou o avô, né? Nós moramos em casas juntas, muito próximas. E ela faleceu ontem por falta de UTI no hospital. Não conseguiu-se nem mesmo transferir para Jundiaí, por exemplo. Acabou falecendo, né? O enterro dela foi ontem, inclusive. E também lá em Itupeva foi erigido um prédio para ser utilizado por uma UPA. No entanto, ela é utilizada atualmente como um posto de saúde, né, de especialidades e tal. Mas nós queremos resgatar essa UPA para Itupeva. Candidato, a gente agora entra num assunto que é a segurança pública. O Estado é responsável pelas polícias militar e civil e os municípios são responsáveis pela Guarda Municipal. Como seria o papel da Guarda Municipal num eventual mandato, caso o senhor vença a eleição? Veja, olha, em termos de segurança, o que nós vemos com mais prioridade, por exemplo, é a segurança da mulher. Então, é a construção da Casa da Mulher itupevense, com apoio psíquico, social, jurídico e habitacional para a mulher vítima de violência, né? Também a montagem de batalhão feminino da Guarda Municipal, né? E a Delegacia da Mulher. Queremos que esse tipo de coisa seja muito bem elaborado, muito bem utilizado, inclusive, né? E em termos de segurança geral, por exemplo, nós somos contra a militarização da Guarda Municipal, né? A aquisição de câmeras corporais para o efetivo, né? E o combate e denúncia de violência da Polícia Militar também. Nós estamos conversando com o candidato Caetano, do PT, à Prefeitura da cidade de Itupeva, município em que a Serra do Japi é um dos grandes patrimônios, está em Jundiaí, está em Itupeva, ela passa por diversas cidades aqui da nossa região, e é sempre uma preocupação, candidato, a gente falar sobre a preservação desse patrimônio natural aqui do nosso interior de São Paulo. Como o senhor vê o crescimento da cidade associado à construção de condomínios próximos à Serra do Japi e de que maneira o senhor pretende trabalhar para que o desenvolvimento esteja acompanhado ao trabalho também de preservação da Serra do Japi? Veja, em termos de preservação do meio ambiente, se tem uma coisa que é muito respeitado, por exemplo, justamente dentro do Partido dos Trabalhadores, nós temos isso daí dentro da nossa essência como pessoa, né? Então a preservação de tudo que é vivo é um ponto muito importante para a gente, não só para mim, como todos os demais componentes do Partido dos Trabalhadores de Itupeva. Assim como, né, muita gente da própria população também tem tendências de preservação. Mas não é o caso da maioria. Portanto, para resolver essas questões, então nós temos ainda alguns itens, por exemplo, que deveremos gerar como criação. Por exemplo, dentro do nosso plano de governo, por exemplo, está bem estabelecido, né, que queremos reflorestar a cidade de Itupeva, né, e proteger tudo que já existe hoje lá. Mas, evidentemente, que teremos que acertar isso daí de forma técnica, né, mas protegendo todo o meio ambiente, não só a Serra do Japi, viu? Candidato, temos ainda 30 segundos para suas considerações finais. Fique à vontade. O tempo passou rápido porque conseguimos passar por vários assuntos aqui com o candidato Caetano do Partido dos Trabalhadores. Contando a partir de agora, então, candidato, 30 segundos para o senhor falar diretamente ao eleitor de Itupeva. Olha, nossos adversários não estão sozinhos, sabe, Henrique? E o eleitor também não está sozinho. Nós estamos com eles, né,
nós estamos juntos com eles. Por isso, eleitor, para você resolver realmente o problema da sua cidade, você deve eleger o Partido dos Trabalhadores. É a melhor opção. Nós conversamos com o candidato Caetano do Partido dos Trabalhadores à Prefeitura da cidade de Itupeva nessa série de entrevistas nesta semana conhecemos um pouco das propostas desse município que engloba também a área de cobertura do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Nós continuamos ao longo da entrevista com esse trabalho que tem a produção do Henrique Alves, os trabalhos técnicos do Pedro Piscinato e do Danilo Capucci. Continue conosco, depois do intervalo tem mais informação para você. Olho no voto, olho na Band. Manhã Bandeirantes. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 1937227740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Sente o peso. RB Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. O número de gestantes fumantes aumentou 80% no Brasil. Ao longo de 6 anos, a porcentagem saltou de 4,7% para 8,5%. Além disso, as mulheres grávidas fumam 50% mais cigarros eletrônicos do que as não gestantes. A ciência já provou que a exposição à fumaça do cigarro causa câncer, doenças cardíacas e respiratórias. Na gravidez, apresenta um risco ainda maior para a mãe e para o bebê. As substâncias presentes no cigarro aumentam a chance de aborto, parto prematuro e de sangramento após o nascimento. Ao fumar, a grávida recebe menos oxigênio e, consequentemente, o mesmo acontece com o feto. Por isso, ele pode nascer com baixo peso ou malformações congênitas, que são alterações em órgãos importantes como o cérebro e o coração. O bebê também corre risco maior de sofrer morte súbita. Caso a mãe continue fumando após a gestação, o filho se torna um fumante passivo e, através do leite materno, também irá consumir toxinas presentes no cigarro. De Campinas, Rafael Oliveira. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você,
nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 35 minutos, de volta com o nosso Manhã Bandeirantes, girando a informação, contando com a sua participação pelo 19971021493, 971021493. Passando a agenda para você que nos acompanha também dentro da nossa programação eleitoral no Grupo Bandeirantes de Comunicação, nós iniciamos hoje a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura da cidade de Itupeva. Primeiro que ouvimos foi o candidato Caetano Rodrigues Filho, o Caetano do PT. Ao longo da semana, nós vamos trazer um pouco mais sobre a situação política, o cenário de, como eu destaquei anteriormente, uma cidade que viveu 2 eleições nesse pleito entre 2020 e 2024. Elegeu em 2020 o candidato Marcão Mac, que depois teve a chapa impugnada pelo Tribunal Superior Eleitoral, cassada depois dele já ser empossado, dele assumir a administração. E no final do ano passado, mais uma vez, a disputa teve que acontecer. Em pleno 2023, batendo na trave para as eleições de 2024, o morador eleitor de Itupeva teve que voltar às urnas. E aí elegeu Rogério Cavalim, que agora é candidato à reeleição. Então, trazendo a agenda para os próximos dias, hoje conversamos com o candidato Caetano, do PT. Amanhã, nosso convidado será o ex-prefeito Ocimar Poli, candidato pelo PL. Na quarta-feira, nós vamos conversar com Renato de Andrade, candidato pelo PSB. E na quinta-feira, fechando essa série de entrevistas, o nosso candidato a ser sabatinado aqui dentro do Grupo Bandeirantes é Rogério Cavalim, que é o atual prefeito, candidato à reeleição pelo MDB. Todas essas entrevistas com o tempo de 15 minutos, já conforme combinado com as assessorias, em alguns casos com o próprio candidato, que foi com quem nós fizemos o contato diretamente para marcarmos essa série de entrevistas. E além da exibição dentro do programa Manhã Bandeirantes, a entrevista também vai ao ar no Brasil Urgente às 4 da tarde, na tela da Band Mais TV. 10 horas e 38 minutos. Ainda vamos falar mais sobre o processo eleitoral. Deixa eu aproveitar que nós estamos falando de eleições e trazer também informações sobre os debates do Grupo Bandeirantes de Comunicação. O Rodrigo Hidalgo vai trazer para a gente informações sobre o final de semana que mais uma vez marcou esse processo democrático das eleições municipais de 2024. A Band já promoveu até aqui 45 debates em primeiro turno para os diversos municípios de todo o Brasil. Final de semana, mais uma rodada com debates. O Rodrigo Hidalgo traz um pouco mais sobre esse balanço do final de semana e sobre os próximos passos do Grupo Bandeirantes de Comunicação.
No sábado, o debate foi entre os candidatos à Prefeitura de Guarulhos, na Grande São Paulo. É a maior cidade do país, fora as capitais. Alencar Santana, do PT, Márcio Nakashima, do PDT, Eloy Pietá, do Solidariedade, Jorge Wilson, do Republicanos, Valdomiro Ramos, do PSB e Lucas Sanches, do PL, estiveram lado a lado nos estúdios da Band. O debate, conduzido pelo jornalista Marco Antônio Sabino, da Rádio Bandeirantes, teve a participação de repórteres do Grupo Bandeirantes de Comunicação e está disponível no site da Band e nos canais Band Jornalismo. Mais 10 cidades poderão acompanhar encontros entre os candidatos nas próximas semanas, antes do primeiro turno da votação. Nos municípios onde houver segundo turno, a Band mantém a tradição de fazer os primeiros debates, que já estão acertados com os partidos. Serão no dia 14 de outubro. No total, mais de 70 debates serão promovidos pela Band até o fim das eleições. O próximo, dentro do nosso trabalho na Band Mais TV, já está marcado e é para esta quarta-feira, o 5º debate entre os candidatos a prefeituras da nossa região. Abrimos esta série com os candidatos à prefeitura da cidade de Campinas. Fizemos já o encontro entre os candidatos à prefeitura de Sorocaba, a cidade de Piracicaba. Na última quarta-feira tivemos o debate com os candidatos à prefeitura de Jundiaí. E quarta-feira, às 10h30 da noite, no próximo dia 4, o debate é entre os candidatos à prefeitura da cidade de Limeira, com a mediação do jornalista Walter Sena e a participação da população que, direto das ruas da cidade de Limeira, já mandou as suas perguntas, que só serão apresentadas através da escolha do candidato em números que estão no telão, no momento em que estiverem frente a frente os 4 nomes registrados no Tribunal Superior Eleitoral para a disputa da Prefeitura de Limeira. São eles: Betinho Neves, candidato pelo MDB, Érica Tanque, candidata do PL, Mitsunaga, que é o Luiz Henrique Mitsunaga, candidato pelo PT, e Murilo Félix, o candidato do partido Podemos. Esses 4 candidatos já confirmaram a presença no debate que acontece na quarta-feira, às 10h30 da noite. Debate que terá a transmissão ao vivo dentro do Grupo Bandeirantes de Comunicação, com a tela da Band Mais TV. Logo depois que terminar o perrengue, você vai ter, às 10h30, o debate na tela da Band. E a transmissão é simultânea pelo aplicativo Band Play e também pelo nosso canal do YouTube da Band Mais TV, youtube.com/Band Mais TV. Se você não conseguiu acompanhar um dos debates, você, por exemplo, que não acompanhou o debate de Campinas, no YouTube, youtube.com/Band Mais TV, todos esses debates estão na íntegra. Ou você que está curioso para saber como foram os debates em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, outras cidades do Brasil, no YouTube Band Jornalismo, você tem à disposição todos esses debates, sem edição, na íntegra. Da forma como o eleitor acompanhou ao vivo na tela da Band, você pode conferir também ainda no YouTube do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E não será diferente com o debate dessa próxima semana. Esse próximo debate também terá a transmissão simultânea na multiplataforma do Grupo Bandeirantes. E claro que você é meu convidado, minha convidada, a saber todos os detalhes dessa cobertura eleitoral especial. Inclusive no dia das eleições, no primeiro turno, você vai ter também a transmissão ao vivo, a chamada Marcha da Contagem, a Marcha da Apuração, e a expectativa para as cidades que vão viver segundo turno, já com o primeiro debate em Campinas, caso seja esse o cenário. Se Campinas tiver segundo turno, as 5 candidaturas, 2 delas estarão, obviamente, no segundo turno, 5 candidatos já têm o compromisso do primeiro debate na tela da Band, no dia 14 de outubro, segunda-feira. Então a eleição vai ser no dia 6, tem o período em que o Tribunal Superior Eleitoral confirma os resultados das urnas,
confirma o início do segundo turno e já no dia 14, o debate entre os candidatos de segundo turno à Prefeitura de Campinas. Vamos falar então dos 5 candidatos à Prefeitura da cidade com a agenda de como será o dia de cada um deles nesta segunda-feira, 2 de setembro. A candidata do PCO, a Angelina Dias, do Partido da Causa Operária, não nos enviou a agenda para falar sobre os compromissos da campanha para esta segunda-feira. Por ordem alfabética, o candidato Dário Saad, prefeito candidato à reeleição pelo Republicanos, entre 8 e 10 da manhã, separou a agenda para gravações do programa eleitoral. Às 10h30, iniciou uma visita ao Centro do Idoso no Jardim do Lago. Na agenda do candidato Dário Saad, entre 11h30 da manhã e 18h30, esse horário é destinado à agenda interna na Prefeitura de Campinas. Às 7h30 da noite, o candidato Dário Saad, do Republicanos, participa de missa na Igreja Nossa Senhora Desatadora de Nós. A agenda do candidato Pedro Tourinho, do Partido dos Trabalhadores, o PT, inicia às 11 horas com entrevista para a Rádio Brasil. Às 2h30 da tarde, o candidato Pedro Tourinho tem uma sabatina virtual da Folha de São Paulo e do portal UOL. E às 4 horas da tarde, o candidato Pedro Tourinho tem marcada uma caminhada no Jardim Filadélfia com o endereço no final da Avenida Jacaúna. A agenda do candidato à Prefeitura de Campinas, Rafa Zimbaldi, do Cidadania, começou mais cedo, às 7 da manhã, com agenda fechada para a gravação do programa eleitoral gratuito. Meio-dia, tem início uma caminhada promovida pelo candidato Rafa Zimbaldi na região central, com a concentração na entrada do Mercado Municipal na Avenida Benjamin Constant, entrada do Mercadão. Às 4 da tarde, candidato Rafa Zimbaldi, do Cidadania, visita o Centro de Educação Infantil Campo Florido 2, a creche Adriana Missai Moma, que fica na Rua Junqueira Freire, no residencial Campo Florido, em Campinas. O candidato Wilson Matos, do Partido Novo, iniciou a agenda de hoje às 9 da manhã com reunião com empresários de Campinas. Às 2 da tarde, candidato Wilson Matos faz reunião de equipe de campanha e às 4 horas, o candidato do Partido Novo faz visita às universidades de Campinas. Essa é a agenda dos candidatos à prefeitura aqui da cidade, que nós trazemos todos os dias para você conhecer um pouco do que acontece nesse processo eleitoral de Campinas. E já com a confirmação de que na semana entre 23 de setembro e 27 de setembro, os 5 candidatos estarão presentes também para essa série de entrevistas que estamos fazendo com os municípios da nossa área de cobertura. Entre 23 e 27 de setembro, uma segunda rodada. Já ouvimos os candidatos num primeiro momento, ainda na pré-campanha, e agora, já na reta final, nós vamos trazê-los todos novamente para conversar com o nosso ouvinte do Manhã Bandeirantes. 10h47, uma informação que está ligada ao processo eleitoral, mas que também virou caso de polícia. Na cidade de Americana, um vereador é investigado após ser flagrado disparando para o alto durante uma confusão envolvendo familiares dele e vizinhos próximos à casa do pai. Nós acompanhamos na sexta-feira a situação que gerou um boletim de ocorrência e também um pedido de prisão por parte da Polícia Civil da cidade de Americana. O vereador responde em liberdade e já teria se colocado à disposição para explicar o que aconteceu, algo que ele fez até aqui apenas pelas redes sociais. A reportagem do Guilherme Selegato vai trazer mais informações envolvendo a investigação ligada a Juninho Dias, vereador candidato à reeleição e alvo desse inquérito policial que você confere a partir de agora. O vídeo gravado por moradores do Jardim da Mata, em Americana, mostra o momento da confusão. De acordo com a polícia, o vereador
Paulo Eduardo Dias Júnior, ou Juninho Dias, como é conhecido, do Partido Social Democrata, estaria envolvido nessa briga e teria sido ele quem disparou contra um homem de 43 anos. A vítima, que teve ferimentos na cabeça, disse à polícia que foi agredida pelo pai e pelo assessor do vereador após um desentendimento. Juninho teria chegado ao local em um carro, do qual desceu armado e efetuou vários tiros. Na sequência, os três foram embora. Durante a madrugada, os policiais foram até a casa de Juninho, mas não o encontraram. Porém, localizaram armas e munições que foram apreendidas. Os agentes também encontraram anotações sobre transações financeiras em alto valor. E por isso, também apreenderam um carro e uma moto do vereador para uma investigação sobre crimes contra a ordem tributária e enriquecimento ilícito. O delegado responsável pelo caso informou que deve pedir a prisão cautelar de Juninho Dias. A defesa do vereador se manifestou em nota, dizendo que por motivos de agenda, Juninho não está na cidade, mas se coloca à disposição das autoridades. A nota reforça que os disparos foram apenas para controlar a briga e que Juninho possui registro de CAC e das armas apreendidas. Paulo Eduardo Dias Júnior deve responder por tentativa de homicídio, lesão corporal, associação criminosa e peculato. A Câmara Municipal de Americana também se posicionou, dizendo que acompanha o caso e que aguarda o pronunciamento das autoridades. Enquanto instituição, cabe ao Legislativo atuar ao que compete. 10 horas da manhã, 50 minutos, 10 minutos faltando para as 11 horas. O Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo, depois desse bloco em que falamos sobre o processo eleitoral, as disputas municipais. A gente vai girar a informação depois do intervalo e trazer a participação do nosso ouvinte que nos escreve, nos manda mensagem de áudio pelo 19 97102 1493. Continue conosco, tem muita informação e prestação de serviços aqui no Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso. Porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências. Mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Olá você, sou César Urniani, piloto de testes e apresentador de TV e na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com.br. Campeonato Brasileiro 2024, na Rádio Bandeirantes, com a equipe líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Nesta terça-feira, o Guarani vai enfrentar o Coritiba, às 21h30 no Brinco de Ouro. Guarani e Coritiba, jogo da 24ª rodada do Brasileirão. O melhor do futebol no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
Quando você sintoniza Bandeirantes. Quando ouve pela internet no seu computador. Quando seleciona Bandeirantes no aplicativo. É fato e certo. É fato e certo que você encontra informação a todo momento. Pra você saber. Para analisar e formar a sua própria ideia sobre os fatos. É fato e certo. Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 54 minutos, de volta com o nosso Manhã Bandeirantes. Obrigado a você que está chegando agora, obrigado a você que está comigo desde as 10 da manhã. E vocês todos são sempre muito bem-vindos a participar conosco através do nosso WhatsApp. Vou fazer o primeiro giro aqui de quem mandou a mensagem pra gente pelo 19 97102 1493, 97102 1493. Um abraço ao Alessandro Camargo. Tudo bom? Sou cantor sertanejo, passando para divulgar o meu trabalho musical. Bacana, vamos encaminhar o seu contato para as outras rádios aqui do Grupo Bandeirantes, que tem também a programação para o sertanejo. Obrigado ao compositor. Sucesso, viu, Alessandro? Sucesso. Vou ouvir sua música aqui, vai pagar. Quem é que vai pagar, hein, Alessandro? Mas vamos encaminhar seu contato, seu material para as outras rádios do Grupo Bandeirantes. O Joel conosco também dizendo: bom dia, o X virou uma ferramenta do Musk para implementar politicagem e nada mais. Duvido que faria o mesmo nos Estados Unidos sem ter representante. VPN não está bloqueado, diz o Joel. A gente vai abordar esse assunto ainda hoje. Aliás, deixa eu já aproveitar. Já temos o Eduardo Barão conosco falando da repercussão que o bloqueio da página do X, o antigo Twitter no Brasil, provocou em todo o mundo. A página continua até o momento fora do ar. E há uma votação em andamento, que você tem acompanhado desde cedo aqui na programação da Bandeirantes, do Supremo Tribunal Federal, para manter ou derrubar a decisão de Alexandre de Moraes de suspender o X, antigo Twitter, no Brasil. Esse julgamento está até aqui 2-0 para manter a suspensão, e antes desse resultado, o mundo todo já olha para o que acontece no Brasil, e o Eduardo Barão traz um pouco dessa repercussão. O Washington Post, aqui dos Estados Unidos, publicou uma matéria dizendo que o Brasil é o 4º maior mercado do X e uma arena fundamental entre liberdade de expressão e desinformação. Já o New York Times diz que o bloqueio brasileiro é um dos maiores testes para Musk, que tenta transformar o X numa praça digital, onde quase tudo é permitido. A rede britânica BBC lembra que não é só o Brasil que está em disputa com o bilionário. Explicou que a União Europeia está em conflito para regulamentar o X e que Musk recentemente trocou acusações com o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer. Regulamentar as redes tem gerado discussões nos últimos anos aqui nos Estados Unidos. O Congresso americano discute como revisar uma lei federal que até então dava imunidade às plataformas em relação ao conteúdo postado pelos usuários. Um dos episódios mais emblemáticos envolveu o ex-presidente Donald Trump, depois da invasão ao Capitólio por apoiadores do republicano em 2021. Na época, ele teve a conta bloqueada pelo próprio Twitter, acusado de disseminar fake news e violência. Sob novo comando desde 2022 e com um novo nome, o candidato republicano teve a conta reativada por Elon Musk no X. Até a rival Meta de Mark Zuckerberg tem reclamado de censura por aqui, dessa vez por parte da Casa Branca. Dono do Instagram, Facebook e WhatsApp, Zuckerberg disse na última semana que a empresa foi pressionada pelo presidente Joe Biden, durante a pandemia, a retirar conteúdos contrários à vacina ou que questionavam a existência da Covid-19. A Casa Branca respondeu à acusação. Disse que as redes sociais precisam entender que seus conteúdos repercutem e impactam a sociedade. Mas tem rede social comemorando esse bloqueio no Brasil. É a Blue Sky, fundada em 2019 por Jack Dorsey, o criador do então Twitter.
Nas últimas horas, 500 mil brasileiros criaram um perfil na plataforma. Ainda girando a participação do nosso ouvinte, agradecendo ao Paulo Henrique, morador de Jaguariúna, perguntando: teremos outra onda de frio ou teremos que enfrentar esse calor? É só calor daqui para frente, viu, Paulo Henrique? Não tem previsão de onda de frio para esta semana, não, aqui no nosso interior de São Paulo. Teremos temperaturas subindo daqui para frente. Conosco também o Paulo Sérgio, final do telefone 4624. E nessa primeira participação também a mensagem que chega do Zé Renato, morador de Olambra, acompanhando a nossa programação. Daqui a pouco mais participação dos nossos ouvintes. O quinto sinal marca 11 horas da manhã desta segunda-feira, dia 2 de setembro. Entramos no 9º mês do ano de 2024 e o mês de setembro ele tem a marca de ser o mês do Setembro Amarelo. É uma campanha de conscientização sobre a prevenção ao suicídio e a discussão sobre a saúde mental como um todo. Durante esse mês, iniciativas têm como objetivo chamar atenção para a importância de discutir e promover ação de respeito a diversos ambientes que muitas vezes levam a pessoa a ter problemas de depressão e quadros mais sérios que resultam até no suicídio. Para a gente falar sobre um dos temas abordados na campanha, o tema da saúde no ambiente de trabalho, o nosso convidado é o Dr. Marco Aurélio Bussacarini, médico especialista em medicina ocupacional e segurança do trabalho. Dr. Marco Aurélio, muito obrigado por atender o nosso convite. É um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, Heitor. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. É um prazer estar aqui com vocês. Olha, desde 2014, doutor, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, realiza a campanha de conscientização do Setembro Amarelo. Governos federais, estaduais, municipais utilizam a campanha, a faixa amarela, a fita amarela. Mas o que de fato, nesses últimos 10 anos, desde que a campanha foi iniciada, tem sido feito principalmente no direito do trabalhador, para que, além do diálogo, ações práticas, leis, mudanças na relação de trabalho também acompanhassem esse debate sobre o Setembro Amarelo, doutor, na sua opinião? Sim, Heitor. Dia 30 de julho último, a Comissão Tripartite Partidária Permanente do Ministério do Trabalho aprovou colocar riscos psicossociais nas normas regulamentadoras, onde as empresas precisam identificar estes riscos. O que são estes riscos psicossociais? São aquelas situações de estresse que prejudicam a saúde mental do trabalhador. Então, a partir de agora, tudo isto vai ter de ser documentado nos programas médicos das empresas. Um levantamento feito pelo governo federal, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, que é realizada pelo IBGE, em 2019 foi feito esse levantamento, apontou que 10,2% das pessoas com 18 anos ou mais receberam diagnóstico de depressão. Estados do Sul e do Sudeste são os que mais apresentam esse diagnóstico. Esses números podem ser, de alguma forma, maiores, doutor, através da subnotificação, pessoas que não conheçam o próprio quadro clínico, que não procurem um especialista para fazer esse diagnóstico. Esse número que já é alto pode ser ainda maior? Sim, veja bem, ninguém gosta de falar de morte. Existe um tabu, se matar é um pecado. Você não vê pessoas falando que na sua família houve alguém que se suicidou, porque essas coisas causam vergonha, medo. Então, essa dificuldade de tratar do assunto nos bloqueia tanto a nós para pensar no assunto, quanto a ajudar as outras pessoas. E este ano em particular, o Setembro Amarelo está buscando levar as pessoas que sentem algum desejo de se matar, que têm alguma dificuldade com relação a isto, que tenham maior chance, que sejam estimuladas a falar, a pedir ajuda. Doutor Marco, para a gente começar a entender como funciona também a depressão dentro do nosso corpo, em que momento a gente deve ligar o sinal de alerta e saber separar no ambiente de trabalho o que é
o estresse de uma profissão, de uma responsabilidade, da correria para quem tem que levar o dinheiro para sustentar a família, de um quadro clínico que já exige um acompanhamento médico. Como saber o limite entre o que é parte da carreira e profissão e o que já é algo que mereça atenção de especialistas? Então, veja só, Heitor, todos nós temos que trabalhar, o trabalho pode ser prazeroso, pode ser gostoso, só que todo trabalho tem o estresse, tem suas responsabilidades, tem o seu corre-corre, mas a gente chega em casa, tem a família, tem os amigos, enfim, tem as nossas rotinas de diversão, e a gente está preparado para o próximo dia, para a próxima semana. Agora, quando o trabalho começa a se tornar um fardo contínuo, que a pessoa não consegue descansar, está todo o tempo tensa, e aquilo começa a se tornar um peso contínuo, constante. Isso já começa a ser um sinal de alerta. A pessoa que se sente sempre fatigada, com falta de motivação para fazer as coisas, são outros sinais que a gente tem que prestar muita atenção. E quando a pessoa ela fala com algum colega ou com alguma pessoa que está próxima de si, dizendo que a coisa está muito pesada, que ela está com dificuldades emocionais, nós precisamos ter ouvidos, porque às vezes a pessoa tem dificuldade de pedir ajuda, de pedir socorro. Então nós temos que treinar também o nosso ouvido para realmente prestar atenção, saber entender o que o outro está passando, se colocar no outro, valorizar o que a pessoa está expressando nos seus sentimentos, porque essa é uma forma muito importante da gente poder ajudar essas pessoas. E no trabalho, quando existe uma sobrecarga muito grande de atividades, quando existe falta de reconhecimento por parte da empresa, por parte dos colegas, daquilo que a pessoa está fazendo, e quando a chefia, às vezes, é mais truculenta, mais exigente, são fatores que agravam a saúde mental da pessoa. Então, todos esses fatores, nós temos que ficar muito atentos e percebê-los para poder prevenir e evitar os problemas de saúde mental no trabalho. Nós estamos conversando com o Dr. Marco Aurélio Bussacarini, médico especialista em medicina ocupacional e segurança do trabalho. Ele pertence ao grupo Aventus Ocupacional. Nesse mesmo estudo do governo federal, o mais recente a respeito da relação de trabalho com saúde mental, doutor, em 2019, foram notificados 13 mil casos de suicídio no país, sendo 12 mil de população entre 14 e 65 anos. Fazendo um recorte para o ambiente de trabalho, 10 mil casos correspondem a pessoas em atividade de trabalho no país. 77% dos suicídios ocorreram entre homens. Diante desses números, o que uma empresa, o que o mercado pode fazer também para não deixar o seu trabalhador adoecer, não deixar o seu funcionário passar do limite dessa sobrecarga e ter esse acompanhamento também psicológico? Então, Heitor, muito importante o que você está perguntando, porque como nós acabamos de ver nessa pesquisa, a grande maioria dos suicídios ocorre entre pessoas que estão em atividade. E a empresa pode fazer eventos, promover o assunto, workshops, discutir o assunto entre seus trabalhadores, levar questionários perguntando como é que está a sua saúde mental, medir isto, buscar ter mais diálogo entre as pessoas, promover especialistas que possam perceber qual é o problema, qual é a pessoa que está com alguma dificuldade. Um outro fator importante que as empresas devem ter é treinar as suas lideranças a perceber as pessoas que não estão bem com a sua saúde, não no sentido de querer puni-las ou de mandar embora, mas no sentido de providenciar um apoio, porque às vezes uma orientação, um especialista dando um suporte, esse problema é superado. Então, a informação, o conhecimento, a divulgação é a principal arma que nós temos para prevenir o suicídio e ter nas empresas ambientes de trabalho saudáveis. Doutor Marco Aurélio, quem estiver nos acompanhando agora e identificou que precisa de ajuda, qual o caminho que o senhor aconselha a essa pessoa? Em primeiro lugar, a gente sabe que pessoas que têm um ambiente familiar e um ambiente de trabalho
com bastante receptividade, com amigos, são pessoas que têm muito mais chance de superar essas situações. Então, a pessoa que está com dificuldade, procure se relacionar, procure romper aquela coisa de ficar sozinha, isolada. Segundo, ela própria contando isso a alguém, ajuda ela a organizar os seus sentimentos. E terceiro, é importante procurar um profissional, seja um psicólogo, seja um psiquiatra, seja mesmo o médico do posto de saúde, porque os profissionais eles estão treinados para perceber isto, identificar e dar o devido encaminhamento. Tem uma pesquisa muito interessante que foi feita num pronto-socorro, onde havia muitos casos de suicídio, e eles perguntaram para as pessoas: você já pensou em se suicidar? 17% de cada 100 pessoas que eram atendidas ali disseram que sim. Depois perguntaram: você já fez planos para se suicidar? 5% disseram que sim. Você já tentou alguma vez se suicidar? 3% disseram que sim. Então, olha só como é interessante. A pessoa pensa, a pessoa faz planos, a pessoa executa esses planos e algumas vezes esse plano pode dar certo. Então, existe uma cadeia aí de ações, e se a gente puder interpretar, estar atento a essas situações, e a pessoa pedindo ajuda, falando do que está sentindo, é o primeiro passo para ela realmente escapar dessas situações. Nós conversamos dentro do Manhã Bandeirantes com o Dr. Marco Aurélio Bussacarini, médico especialista em medicina ocupacional e segurança do trabalho do grupo Aventus Ocupacional. Doutor Marco Aurélio, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte sobre um tema tão importante. O mês está só começando e ao longo de setembro vamos voltar a falar também sobre esse assunto. Obrigado pela atenção conosco. Da mesma forma, Heitor, bom dia para todos. 11h11, Manhã Bandeirantes trazendo a participação do nosso ouvinte. Um segundo giro com você que está conosco desde cedo, como é o caso do Matheus. Matheus, deixa eu ver aqui o conteúdo do vídeo dele, mandando aqui uma provocação ligada ao futebol, ao Campeonato Brasileiro da Série B. O Matheus, final do telefone 8199. O Marco Silva Bedin traz aqui uma avaliação a respeito das eleições 2024. Ele entende que o Partido dos Trabalhadores investe muito pouco em eleição municipal. Fato que investe tudo em ter presidência da República como a sua principal cartada no processo democrático, mas ele acredita que ainda assim ao fazer algo diferente para ter muitos deputados e senadores que às vezes chegam a ser mais importantes do que ter o presidente. Entende o Marco que o PT deveria também priorizar outras candidaturas, outras eleições, além da eleição para a presidência da República. A participação também do Adriano Vermelho, uma provocação de minha capacidade interpretativa, talvez de sanidade ou autopunição para meus pecados cometidos? Questiona o Adriano. Não sei bem, talvez seja isso tudo junto. Do que ele está falando? Só sei que apesar dessa vergonha alheia, mas com a tortura midiática que insisto em assistir a propaganda política. Tá legal, a propaganda política tá legal. Até para ver se encontro por meio dessa profusão de seres improváveis alguma lógica ou algum comportamento diferente, escreve o Adriano. Bom, até agora me informo que não. Informa que ainda não conseguiu encontrar algo mais interessante no horário eleitoral. Nada de diferente, nada de novo no reino que não é o mesmo da Dinamarca. Nesse reino tupiniquim, onde todos querem o protagonismo de um rei ou de sua mão direita e até um conselheiro real, mas só conseguiram pleitear, se melhorarem um pouco, só conseguiriam pleitear o lugar de bufão. Tá inspirado o Adriano hoje, mas vamos seguindo. Ele tá sempre inspirado, fazendo valer o santo dinheirinho advindo do fundo eleitoral, desejando bom dia a todos nós. Muito bom dia, Adriano, muito obrigado pela mensagem. Olha, eu não vou entrar no conteúdo, no mérito dos horários eleitorais em si, mas o final de semana, enfim, eu sempre gostei de horário político. Eu passei o fim de semana fazendo a limpa em tudo que é cidade grande desse país, assistindo os horários eleitorais. Os programas de Campinas têm uma qualidade de produção muito boa. Os 3 programas que têm direito a tempo de televisão. Não vou entrar no mérito de cada uma das campanhas, no tom de cada uma das campanhas. Estou falando da qualidade técnica.
e a gente fala aqui conhecendo como é uma edição, como é o uso de trilha sonora. São todos programas até aqui muito bem produzidos, que não devem nada às grandes capitais. Estamos falando de coligações e partidos que têm verba também para isso e que optaram por diferentes estratégias de comunicação com o seu eleitor. Da parte técnica, o que a gente pode dizer é que os programas de Campinas estão impecáveis. Da parte de conteúdo, cada eleitor avalie como bem entender. Agora, nós tivemos, por exemplo, nas campanhas do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte, programas muito mais agressivos do que o de Campinas. Rio de Janeiro, por exemplo, o candidato delegado Ramagem com um tom forte, assim, quase de uma convocação para o eleitor de oposição ao atual prefeito Eduardo Paes, que faz aquela campanha de Paes é a cara do Rio de Janeiro. Mas falando da questão estética, prática, os programas de Campinas até aqui, muito bem produzidos, os que foram apresentados tanto no rádio quanto na televisão. 11h15, agradecendo também a participação do José Rodrigues, desejando bom dia a toda a nossa equipe da Rádio Bandeirantes. Tem mensagem de áudio também para a gente girar a participação de quem está conosco nesta segunda-feira. Oi, Thiago, bom dia, tudo bem? Thiago está com a gente Thiago, ouvindo. eu não sei se eu estou dentro aí da pauta aí dos assuntos do programa, mas é uma coisa que tem me preocupado muito, que eu tenho lido aí matérias, é sobre aí a questão hídrica aí do país inteiro, né? A gente está vivendo aí uma crise aí, né, de secas aí sem precedentes na história, e aqui na região, né, com Atibaia, Atibainha e Cantareira, São Paulo também, a gente não tem ouvido nenhuma notícia aí das autoridades, como que está o nível, né? Se de repente já não seria o momento aí da gente começar um racionamento, né? Eu não sei se eles estão querendo maquiar tudo isso por conta de campanhas, né? Porque a gente está em período eleitoral, o que seria muito prejudicial, muito nocivo, porque mais do que nunca, por conta aí dessa emergência climática, a gente tem que passar a ter aí uma cultura aí de gerenciar os recursos hídricos, né, e de saber e fazer racionamentos aí, né, porque os recursos hídricos eles vão ser algo aí que vão estar cada vez mais escassos. Então a gente tem que aprender a conviver, né, assim, com o controle disso tudo, né, com a economia de água e tudo mais, né? Então precisava de um posicionamento da prefeitura, da Sanasa, para a gente saber como está a situação da nossa região aí com os rios Atibaias aí e tudo mais. É o Erivelton aqui, um abraço. Muito obrigado, Erivelton, pela participação, obrigado pela audiência. O tema é realmente extremamente importante. O que nós temos de informação com um cenário mais preocupante aqui da nossa região, Campinas, cidades próximas, é o município de Artur Nogueira, que já vive há mais de um mês um racionamento com torneiras secas em determinados horários do dia em parte da cidade para que no horário de maior consumo a população tenha a possibilidade de pelo menos fazer o básico. Então, por enquanto, o cenário mais preocupante é em Artur Nogueira. Mas o interior de São Paulo vive condições de uma seca extrema e severa em mais da metade pela falta de chuvas. Por exemplo, nas regiões de Sorocaba, Jundiaí, Itapetininga, Bauru, São José do Rio Preto, são áreas que já estão sendo monitoradas pelo Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais, que é responsável por gerenciar e direcionar ações para o enfrentamento de crises climáticas. A seca, ela atinge 641 das 645 cidades do estado de São Paulo. E aí você tem condições consideradas mais extremas, região norte principalmente do estado, região de Ribeirão Preto, região de Fernandópolis, de Jales. Você tem a considerada severa, que aqui da nossa região você tem nesse mapa cidades como Araras, Rio Claro, a cidade de Itapira, Mojimirim. E você tem aquelas consideradas moderada. É o caso de Campinas. Seca considerada moderada, apesar de não termos visto chuva nesses últimos dias. Sábado passado choveu, não o suficiente para melhorar muito a qualidade do ar, mas para dar uma aliviada. Não há ainda informações a respeito de desabastecimento de água na cidade, nem da necessidade de um racionamento. Economizar é fundamental sempre, ainda mais nessa época do ano. Mas a seca considerada em Campinas neste momento, segundo
O levantamento, como eu disse, do Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais, ela é considerada moderada, então não tem previsão de chuva para os próximos dias, mas também não tem previsão de desabastecimento. Se houver qualquer mudança, nós vamos informar a você que está conosco, mas ainda assim, economize água, economize, evite o desperdício para que não falte para o principal, para o abastecimento das nossas casas, para o abastecimento das unidades hospitalares, creches, escolas e todos os prédios públicos que atendem a população. 11h19. Deixa eu trazer a reportagem do nosso Manhã Bandeirantes, girando agora sobre assuntos que mexem com o nosso dia a dia. O gás de cozinha tem previsão para subir o preço. E aumento que já deve ser sentido nesta semana. A Laila Alak, nossa repórter do Grupo Bandeirantes, ela traz as informações de qual a explicação para o aumento dessa semana no gás de cozinha. Adianto você que está mais ligado à logística da empresa do que exatamente ao produto em si. E ela conversou com o presidente da Abragás, o José Luiz Rocha, e vai contar para a gente um pouco mais sobre o quanto nós devemos nos preparar nesta semana para colocar mais dinheiro para o gás nosso de cada dia. Na casa da Maria da Guimar e do Ademício, um botijão de gás dura bastante. Como são só os dois, o casal consegue economizar. Faz comida para 2, 3 dias, principalmente arroz, né? E feijão. Aí a gente usa o micro-ondas para esquentar. Gasta um pouco de energia, mas não gasta gás. O gás pesa no orçamento das famílias. O preço pode subir, mas não por conta de um aumento da Petrobras. Agora, o motivo é o reajuste anual dos salários dos funcionários de distribuidoras e revendas. Segundo a Abragás, o acréscimo pode chegar a R$ 9,00 por botijão em alguns estados. As distribuidoras repassaram para os revendedores já um aumento próximo de R$ 5,00. As revendas, por sua vez, também calculam seu custo e repassa o seu preço. Então, acaba sendo 2 aumentos em um só. Realmente é o aumento que pesa mais todo ano durante o mês de setembro. 95% da população brasileira utiliza em casa o gás de cozinha de botijão. Em média, no país, o botijão de 13 quilos custa R$ 102,00, segundo a Agência Nacional do Petróleo. A Petrobras vende a matéria-prima por pouco mais de R$ 34,00. Mas o valor final para o consumidor ainda considera o ICMS e os custos operacionais da distribuição e da revenda. Esta semana, o governo federal anunciou o lançamento do programa Gás para Todos, que pretende oferecer botijões de graça a mais de 20 milhões de famílias até o ano que vem. Mas o projeto de lei que cria o programa ainda precisa ser aprovado no Congresso. 11h22, o Isael Venâncio Loretti, falávamos agora há pouco sobre desabastecimento, ele questiona, bom dia, quantos reservatórios de água Campinas tem? 8, Isael. São 8 reservatórios que Campinas tem. O mais recente deles foi inaugurado nesse ano, em junho, e tem aí um projeto, um plano para que até 2030 a cidade tenha 20 reservatórios de água. Atualmente são 8 reservatórios que Campinas tem para atender a população. 11h22. A reportagem agora que está chegando com a gente é do Márcio Campos. Falamos sobre o gás de cozinha, produto que é a cara do Brasil. Quando você pensa qual é a refeição típica do brasileiro, você pode até pensar no acompanhamento. Acompanhamento é um termo bonito para falar mistura, como a gente diz no interior de São Paulo. Mas arroz e feijão são os básicos, certo? Chegamos a esse acordo? Arroz e feijão é a cara do prato típico do brasileiro no dia a dia. Tá mudando isso. O consumo de feijão no Brasil tem caído nos últimos anos e tem um estudo com uma tendência de diminuir ainda mais. Mas por quê? Que comportamento é esse? E qual a importância do feijão para a nutrição nossa também, da alimentação diária? O Márcio Campos, que conversou com a Marcela Haddad, nutricionista, e conversou com o povo na rua para saber por quê. O que aconteceu? Estão tirando o feijão do nosso prato? Ele vai explicar pra gente que cenário é esse na reportagem do Manhã Bandeirantes. Feijãozinho fresco, hein? Como é que fica a casa? Super cheirosa. O carioquinha ou o preto? Eu gosto de servir em cima da farofa.
E uma feijoada, então? Não pode faltar, né? Para muitos brasileiros, o feijão é indispensável. Feijão com a sopinha. Mas o consumo vem caindo no Brasil. Um levantamento mostra que em 2007, mais de 2/3 da população consumiam feijão de 5 a 7 dias por semana. 10 anos depois, o número caiu para 59,5%. Redução sentida neste restaurante em São Paulo. E era o nosso carro-chefe. Hoje ele teve uma redução de mais ou menos uns 10 a 15%. Se esse ritmo continuar, os pesquisadores acreditam que o alimento pode deixar de ser consumido regularmente pelos brasileiros, o que para os especialistas da área da saúde é muito preocupante, porque o feijão, além de ser rico em proteínas, ferro, cálcio, vitaminas, carboidratos e fibras, é importante para a segurança alimentar. O arroz com feijão é um prato brasileiro, né, que é muito importante estar inserido num prato completo, contendo, né, então, verduras, legumes, para quem não é vegetariano, a proteína animal. Entre os motivos para a redução do consumo pode estar o preço. O quilo custa, em média, R$ 7,14 em São Paulo, segundo o Diese. Para quem alega falta de tempo para cozinhar o feijão, fica a dica. Cozinho muito feijão, né? Quanto cabe ali na panela de feijão. E durante a semana eu vou descongelando eles. Não vai sair do prato. Se sair do prato, fica incompleto. Não tire o meu feijão do meu PF, pelo amor de Deus. Arroz e feijão é a cara da refeição brasileira, mas Márcio contou aí na reportagem alguns dos novos hábitos também do brasileiro. 11h25, ainda falando sobre economia, um levantamento dos últimos dias aponta que o Brasil apresenta uma queda no número de pessoas desempregadas. É o menor número de desemprego dos últimos 10 anos. O Alex Guzmão está conosco para trazer a reportagem, ele que conversou com o Guide Borgoni da Silva, que é economista, e também traz um cenário de quanto esse cenário otimista pode seguir daqui para frente num país em que o desemprego vem apresentando números de queda. Pelas ruas não é difícil encontrar avisos de vagas de emprego. Matheus foi um dos que não perderam a oportunidade. Depois de espalhar currículos, veio a boa notícia. Uma vaga numa grande rede varejista. Cargo repositor. Por enquanto. Crescer. Até chegar aqui, cargo gerente. Quer ser chefe? Claro. E ganhar bem. Sim, senhor. Além do Matheus, a empresa vai contratar mais 5.000 funcionários para as 5 lojas que vão ser abertas ainda este ano. Essa franquia de comida japonesa também reforçou o time. Foram 6 contratados nos últimos meses. A gente viu que o nosso movimento está aumentando na questão do salão, né? Então a gente está procurando pessoas mais qualificadas na questão da área, no caso, o atendimento ao público. Gleice é um desses novos funcionários. Começou hoje. O intuito é esse, continuar para subir de cargo e daqui a pouco tá lá em cima. Os especialistas dizem que a queda do desemprego não é um dado isolado. Ele geralmente está associado a uma combinação de fatores positivos. É o caso do Brasil, que tem expectativa de crescimento da economia e com inflação sob controle. É consistente diante de um crescimento econômico que está entre 2,5% e 3%, que comporta, né, que é um crescimento mais equilibrado. Tem área faltando mão de obra, né? Setor da construção civil está faltando mão de obra. E com a reportagem do Alex Guzmão, Manhã Bandeirantes termina por aqui, agradecendo pela sua audiência, sua parceria nesta segunda-feira, 2 de setembro, convidando você a estar conosco amanhã, a partir das 10 horas, depois do Jornal Gente. Eu sou o Heitor Fredo, embora hoje tenha sido chamado de Henrique, de Tiago, e espero você também a partir das 4 horas da tarde. Faz parte. 4 horas da tarde tem Brasil Urgente na tela da Band com o nosso giro das notícias policiais e a entrevista que fizemos hoje também com o candidato Caetano do Partido dos Trabalhadores.
Amanhã segue a nossa série de entrevistas com os candidatos à prefeitura da cidade de Itupeva. E a partir de agora, o noticiário esportivo é quem tá chegando com Nossa Área. A apresentação de Carlos Henrique com todo o timaço de Carlos Batista, repercutindo o saboroso empate da Ponte Preta com cara de vitória contra o Santos 2-2 na Vila Belmiro e projetando o duelo de amanhã entre dois campeões brasileiros. Guarani e Coritiba se enfrentam no Brinco de Ouro às 9h30. Com os trabalhos técnicos de Pedro Piscinato na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica e a coordenação do Gil Kleber, eu agradeço a sua companhia e faço o convite. Continue na melhor, continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor